Meu nome é Ana Luísa Lima, sou atual pró-reitora de extensão do IFRJ e atuo como professora do bacharelado em produção cultural. E integro a equipe do Laboratório em Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis. Convido vocês para mais um bate-papo do Café com Produção. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o trabalho de gestão cultural, especialmente sobre a sua atuação à frente de espaços teatrais. Olá, meu nome é Marcela Centocel, sou aluna do curso de Produção Cultural do IFRJ Nilópolis e eu estou aqui para participar e tirar algumas dúvidas sobre o nosso tema de hoje com o nosso convidado, Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é fundador e diretor artístico do Grupo Galpão, Centro Cultural e Companhia Teatral, localizado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele é natural do Rio de Janeiro e participou de todas as 25 montagens do Galpão desde sua fundação em 1982. Seja bem-vindo ao Café com Produção, Eduardo. Queríamos que você se apresentasse melhor e dividisse conosco as suas considerações iniciais. Bom, sou Eduardo Moreira, eu sou ator, diretor também, dramaturgo também, eu acho que assim, a minha atividade, ela está basicamente vinculada ao trabalho do Galpão, né? Apesar de eu trabalhar com parceria com outros grupos, ou fazer trabalhos como ator em filmes, né? Esse tipo de coisa, mas eu considero que o cerne do meu trabalho tá muito vinculado à proposta de grupo do Galpão, né? Um teatro de grupo, um teatro que busca vincular o seu trabalho à pesquisa, à linguagem, né, um teatro popular, e todas essas características, né, da linguagem do Galpão, que eu acho que vem desde a sua fundação em 82 e que permanecem por mais que o grupo, especialmente por ser um grupo de atores que trabalham com diferentes diretores convidados, é inevitavelmente um grupo que também ele se modula muito às propostas desses diferentes diretores. Então, a linguagem do Galpão é, na verdade, uma linguagem também muito heterogênea, não é uma linguagem especializada num determinado foco artístico, ela varia muito, ela vai da rua palco, uma linguagem mais universal, para uma coisa mais regionalista, de um popular para uma coisa mais erudito, enfim, uma linguagem teatral bastante heterogênea e diversificada nesse sentido. Eu acho que o meu DNA artístico, vamos dizer assim, está muito vinculado a essas características do próprio Galpão, né? Eduardo, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre os campos da gestão cultural e da produção cultural na prática? Olha, eu acho que são bastante complexos, né? A gente tem uma coisa assim hoje muito forte de gestão e de produção, né? Que elas se complementam ao mesmo tempo que em determinados momentos elas se diversificam, né? O Galpão criou uma estrutura muito complexa, uma estrutura muito grande, né? Por questões assim, quer dizer, acho que assim talvez seja melhor começar do começo, né? Que a gente sempre pensava em ter um patrocinador que bancasse as nossas atividades, no sentido assim, uma parceria com um patrocinador que nos possibilitasse de planejar o nosso trabalho com pelo menos uma antecedência de um ano, né? E a gente conseguiu isso desde 1994, quando nós fizemos uma parceria com um banco de crédito real, que era um banco estatal de Minas. Depois nós passamos por várias empresas de telefonia celular, Telemig celular, Telemig celular. Passamos quase 18 anos em parceria com a Petrobras. Atualmente estamos fazendo parceria com a Vale do Rio Doce e outras empresas também.
que, na verdade, são essas parcerias que nos possibilitam, artisticamente, planejar o trabalho com uma antecedência de pelo menos um ano, planejar anualmente, né, a grade de atividades, né, de criação de espetáculos ou de turnês que o grupo vai fazer. Isso tudo é um trabalho muito intenso, não só, né, de produção, que é a execução de todo esse planejamento, e também de gestão, né, toda essa questão de criação de projetos, qual que vai ser o projeto que o grupo vai ter, por exemplo, para 2023, o ideal que a gente pleiteava com essas empresas é que a gente pudesse fazer um projeto de pelo menos 2 anos, que seria o ideal para a gente, né? E aí tem toda também hoje, que é uma verdadeira odisseia, que é também essa coisa assim da prestação de contas de todos esses projetos, essa coisa toda. Isso são setores que estão muito ligados à gestão, e a gestão hoje é, de fato, uma coisa fundamental. Tanto é que o Galpão hoje obrigatoriamente tem uma equipe muito grande, nós somos compostos de 12 atores, 3 técnicos, e aí tem toda uma parte, assim, uma equipe financeira, uma equipe de produção, uma equipe de gestão, só para elaborar projetos e prestação de contas também. Então, é uma equipe muito grande para poder, vamos dizer assim, fazer com que essa máquina rode, né, e que a gente possa seguir com essas atividades, né? O Grupo Galpão, né, ele funciona também como um centro cultural, né? Porque assim, então, vocês lá atrás queriam ser um grupo de teatro, Uhum, que queriam ter uma sede para tocar a vida de vocês. uhum, E aí vocês hoje têm um grupo de 40 anos, que é uma coisa absolutamente inesperado no país que a gente vive, com uhum. as políticas de cultura dadas da forma como são dadas. Vocês têm também o Galpão Cine Horto, que eu acho que numa entrevista como essa é importante, né? Você falar um pouco dessa coisa do Galpão Cine Horto, ou seja, de um espaço que a gente pode chamar que funciona como um centro cultural, né? E também um centro de formação. Então, assim, levando em consideração, né, a sociedade de consumo atual, né, tudo que a gente está vivendo, quais você diria que seriam os maiores desafios para a cultura teatral nesse momento? E, consequentemente, para todo esse processo que vocês, Grupo Galpão, vem vivendo e vem criando aí nesse percurso? Não, acho que tem, né, a continuidade é evidentemente uma dificuldade enorme, né, com esse atual governo e com essa antipolítica cultural, né, uma política de perseguição aos grupos artísticos no país, à arte de uma maneira geral, a gente teve a ponto de fechar as portas, assim, de realmente, se a gente não conseguisse aprovar o nosso projeto na Lei Rouanet, como eles vinham fazendo uma série de diligências, impedindo que a gente conseguisse aprovar o nosso projeto anual, a gente teria que realmente fechar as portas. A gente chegou num ponto limite, assim, de ter que pedir empréstimo bancário para continuar mantendo as atividades do grupo, né? Os atores, né, que são os donos do negócio, pararam de receber salário, a gente continuou pagando os salários dos funcionários, mas os nossos salários foram suspensos, a gente passou realmente por um momento muito difícil, a possibilidade de fechamento mesmo do galpão. Eu acho que, assim, essa questão da continuidade é uma questão extremamente difícil. E eu acho que, assim, uma coisa que talvez voltar um pouco na história também, no final da década de 80, início da década de 90, nós começamos a viajar muito para o exterior e a gente percebeu, principalmente na Europa, na França, na Itália, através de grupos que nos receberam, com festivais latino-americanos de teatro, a gente percebeu como o vínculo do teatro com a comunidade
essa companhia está inserida, como isso é uma questão fundamental para a sobrevivência de um coletivo teatral. O coletivo teatral tem que ter uma ligação muito profunda com a comunidade em que ele vive ou as comunidades que ele visita, né? E eu acho que quando a gente volta dessa turnê, foi uma longa turnê pela Europa, nós fizemos, porque na verdade nós fomos recebidos por esses grupos, eram grupos que às vezes em cidades muito pequenas, claro que a realidade da Europa é muito diferente da nossa, mas eram grupos que tinham uma sede, tinham um teatro, promoviam um festival internacional para essa comunidade, disponibilizavam para essa comunidade uma biblioteca, uma videoteca. Então, era um grupo que o tempo inteiro estava voltado para uma relação com a comunidade em que ele estava inserido. E eu acho que isso para nós foi um aprendizado muito grande, porque eu acho que o teatro ele precisa ter esse vínculo com a comunidade, né? E acho que nesse aspecto, por exemplo, quando a gente volta da Europa, a gente começa a organizar o Festival Internacional, que na época era Festim, era um festival internacional de teatro de rua, e que depois originou o FIT de Belo Horizonte, né? Como que é importante uma cidade ter um festival internacional. Acho que a ideia do Cineorto como centro cultural vem muito nesse ensejo mesmo de uma relação, de uma troca com a comunidade. Então, uma formação de novos artistas, né? Uma troca com os grupos da cidade, o convite a grupos de fora para trocar com os grupos da cidade, toda uma relação, e eu acho que o Cine Horto, através do Galpão, ele conseguiu desenvolver, por exemplo, formou vários grupos em Belo Horizonte, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, que dá uma consistência, quer dizer, quando a comunidade ela reconhece o trabalho de um coletivo teatral, essa própria comunidade, acredito eu, vai lutar para que esse grupo possa permanecer, né? Então, essa questão da permanência e da continuidade é uma coisa que eu acho que é muito importante nesse sentido, né? E eu acho que a fundação do Galpão Cine Horto como uma entidade cultural vem muito nesse sentido, né? Quais aspectos você acha interessante considerar para estabelecer uma relação de um centro cultural com o seu público-alvo e com o seu território? Eu acho que assim, quando a gente pensou nessa ideia de um centro cultural, talvez tenha que voltar um pouco na história, assim, quando a gente fez uma longuíssima turnê pela Europa, especialmente pela Itália e pela França, a gente conviveu com grupos, né, claro, uma realidade diferente da realidade da Europa, mas grupos que muitas vezes conviviam estabelecidos em pequenas cidades, pequenas comunidades, algumas cidades maiores, mas que sempre desenvolviam uma relação muito íntima, muito intensa com a comunidade em que eles estavam inseridos. Então, eram grupos que tinham um espaço próprio, um teatro, grupos que promoviam festivais internacionais, grupos que tinham uma biblioteca à disposição da comunidade, uma videoteca, quer dizer, grupos que o tempo inteiro desenvolviam atividades relacionadas, voltadas para a comunidade em que elas estavam inseridas. Isso para nós foi uma lição muito grande nesse sentido que, quando a gente volta da Europa, já a gente organiza com a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte um Festival Internacional de Teatro de Rua em Belo Horizonte, que depois deu origem ao FIT, né? Como é importante a criação, por exemplo, de um festival para uma cidade, qualquer cidade. Eu estou aqui em Três Rios, as cidades serranas do estado do Rio, a possibilidade de uma instituição como o SESC, que promove festivais, isso é muito importante para uma comunidade. O Galpão Cine Horto, esse centro cultural criado pelo Grupo Galpão, vem muito nesse ensejo, né? Que é um ensejo assim, de criar novos grupos, criar novas gerações de artistas na cidade de Belo Horizonte, permitir que grupos da cidade encontrem e troquem informações com o próprio Galpão e com outros grupos de outras partes do país, né? Então, na verdade,
O Galpão Cineorto ele foi criado em 1998 e, acredito eu, ele criou toda uma geração de artistas e de novos grupos em Belo Horizonte. Evidentemente que assim, a gente tem uma certa esquizofrenia nessa, vamos dizer assim, nessa relação do Galpão Cineorto como um espaço fixo na cidade de Belo Horizonte e o Grupo Galpão, que é um grupo que é absolutamente nômade, né? Que precisa estar sempre circulando, apresentando seus espetáculos, viajando, né? Então, nós estamos aqui no estado do Rio, semana que vem vamos para Garanhuns, depois a gente vai para o México em setembro, vai se apresentar no Rio, São Paulo, quer dizer, a gente está o tempo inteiro circulando, porque essa é a essência do nosso trabalho, apresentar os nossos espetáculos, né? Mas isso cria, evidentemente, uma contradição quase esquizofrênica, nesse sentido que a gente tem um espaço cultural que é fixo e um grupo que ele precisa estar circulando, ele é essencialmente nômade o tempo inteiro, né? Tanto é que no começo das atividades do Galpão Cineorto, as montagens, né, as principais atividades eram feitas por elementos do próprio grupo, e pouco a pouco a gente foi entregando esse território para que outras pessoas ocupassem esse espaço, né, claro que coordenados, né, pelo projeto artístico do Galpão, mas que eles têm uma enorme autonomia para fazer o que bem entenderem, né? Que eu acho que é uma coisa importante essa questão mesmo do território. A gente não pode ficar prendendo as coisas, a gente tem que dar linha para que as coisas aconteçam, né, e que tenham autonomia, que eu acho que é uma questão muito importante para a gestão de um centro cultural, né? Maravilha, muito bom. E Eduardo, você trabalha tanto na produção artística do Cine Horto quanto na gestão do Grupo Galpão. Para você, qual o limite da gestão cultural na produção artística? Ou seja, até onde quem está gerindo pode participar de projetos sem que ultrapasse a liberdade dos artistas? Eu acho que sempre é uma relação, né, a gestão e o conceito artístico, né, às vezes se choca muito, né, eu vejo isso, assim, o Galpão, por exemplo, tem uma característica, às vezes, de institucionalizar demais as relações, né, seja com patrocinadores, seja com a comunidade, né, cheio de regras de institucionalidade para uma instituição que tem 40 anos, que é muito respeitada, aquela coisa toda. E às vezes eu acho que o trabalho artístico ele é um trabalho que ele tende sempre a querer quebrar os limites, né? Quebrar as regras, buscar novos lugares, né? Ultrapassar territórios, assim, eu acho que é importante. Então, evidentemente que sempre se estabelece aí uma relação que eu acredito que necessariamente é conflituosa. Quer dizer, os limites de cada um devem estar bem estabelecidos, né? E eu acho que, evidentemente, que o artístico ele deve prevalecer na medida do possível, porque o nosso objetivo é criar produtos artísticos, né? Então, o ponto de partida, o objetivo principal deve ser a criação artística, e a gestão nesse sentido, ela precisa servir a isso, né? Evidentemente, trazendo os determinados limites institucionais, aquela coisa toda de organização, porque quando você idealiza um projeto, no princípio você tem a liberdade absoluta, né? E depois, quando você vai concretizando esse projeto, você precisa colocar dentro dos limites da realidade, né? Então, eu acho que a gestão vem muito nesse sentido, assim, de colocar limites mesmo do que seja possível dentro da realidade. Agora, assim, se você me permite, só complementando, Uhum. eu acho que tem uma questão, assim, você fala dos papéis, que é super importante que os papéis estejam claros e que tem limites de atuações dentro desses papéis. Mas o que eu acho que é muito importante é a gente também ter clareza que é possível ser criativo e é possível contribuir na criação estando na gestão. E é possível o artista produzir e o artista gerir, Com certeza. né? Claro, respeitando os papéis, mas assim, porque eu acho que a gente
vem de um modelo lá de trás muito estático, né? De que o produtor só produzia, né? E o artista só criava. Uhum, E eu acho que, de uma forma muito positiva, com tem umas certeza, interferências nos campos com que certeza. vem vindo de umas décadas para cá que eu acho que todo mundo saiu ganhando, né? Com Não, por essas exemplo, interferências. concretamente, no Galpão, a gente tem um conselho executivo, né, que é composto de 3 atores, né, que sou eu, a Lídia e o Beto atualmente, a Gilma, que é a produtora, e o Fernando Lara, que é o nosso gerente executivo. E, vamos dizer assim, esse grupo executivo, ele encaminha a agenda do grupo, né, as resoluções que podem ser resolvidas dentro desse núcleo, né? E, evidentemente, que a gente tem um núcleo mais amplo, que a gente chama de G12, que são com a participação, além do gerente da produtora, de todos os sócios do negócio, que somos nós os atores, né? E então a gente está permanentemente inserido dentro dessa questão da gestão, resolvendo questões de gestão, porque é inevitável, ainda mais num país como o Brasil, né? Assim, a gente tem que se virar mesmo e criativamente resolver e atuar em diferentes setores da forma mais saudável e criativa possível. Eduardo, nós já estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa, então queríamos propor um jogo aqui rápido, com perguntas e respostas curtas, de preferência com apenas uma frase, e Uhum, concluir nosso encontro com as suas dicas. Pode ser? pode ser. Eduardo, existe um perfil certo para trabalhar com gestão cultural? Eu acho que o perfil certo seria exatamente essa consonância do artístico com a gestão, né? Tanto a gestão serve ao artístico, quanto o artístico também trabalha junto com a gestão. E, na sua opinião, quais seriam os erros mais comuns na gestão de um centro cultural? Eu acho que às vezes assim os centros culturais eles tendem a ser muito estáticos, né? A criar uma atuação que ela não é dinâmica, ela não se transforma, ela não se adapta. Então acho que é importante essa questão assim desses centros culturais eles têm essa capacidade de se auto criar e recriar o tempo inteiro numa dinâmica que seja bastante fluida e não muito estática. Eduardo, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e, sobretudo, as suas contribuições. É fundamental dizer que foi o público que escolheu esse assunto dentro de muitos outros. E como não poderia ser diferente, nossa conversa foi maravilhosa e nos contemplou totalmente. Obrigada e queríamos que você dividisse as suas considerações finais com a gente. Para mim, um prazer, uma alegria enorme, né? Assim, é, a gente trabalha junto, né, Ana Luísa, há tantos anos, assim, a nossa produtora sempre no Rio de Janeiro, e o tempo inteiro é isso, a gente está adaptando, quando a gente vem para uma cidade como o Rio tem né, desde a década de 80 que o Galpão vem ao Rio de Janeiro e tem um público muito fiel na cidade, né, um público que nos prestigia muito. E eu lembro de um depoimento de uma espectadora carioca que falou uma coisa assim muito bonita sobre o Galpão, que talvez seja uma das melhores definições que eu acho do Galpão como esse grupo de atores sem um diretor fixo, que ela dizia assim que ela achava a coisa mais bonita do Galpão ver ou testemunhar um grupo de atores envelhecendo juntos em cena, que era uma coisa, uma característica muito forte, muito intensa do Galpão, e que eu acho esse depoimento dela muito bonito. Eduardo, queria te agradecer por ter topado, ter vindo aqui no nosso podcast dar sua entrevista. O Grupo Galpão é uma referência não só
para a produção cultural em si, como também para os estudantes de produção cultural, seja quem quer seguir para um espaço teatral ou para gestão cultural mesmo. E queria convidar os ouvintes a escutar os nossos próximos episódios, que estão vindo ainda da nossa segunda temporada. Bom, eu queria lembrar que a nossa coleção aí de podcasts é um projeto do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Nilópolis, em parceria com a turma de desenvolvimento orientado de projetos.